Tem um detalhe nesse primeiro episódio de Rosas e Pecados que ficou escondido. Sim, muita gente não percebeu. Não é a revelação da filha secreta, nem é tudo que acontece na piscina, mas é uma frase pequena que transforma, sim, uma cena de crime e que vai ser um suspense para os próximos episódios, tá? E olha, sim, uma personagem esvazia a própria casa, manda os empregados embora para sair daqui, sem nenhuma testemunha. E coincidências, nessa novela não existe coincidência, tá? Ou seja, tem muitas mudanças e muita coisa acontecendo. Fica comigo que eu vou tentar te situar sobre essa novela que está bombando e que é uma daquelas que a gente gosta de assistir. Eu sou o Paulo, minha novela Brasil tá começando, a gente fala sobre novelas aqui neste canal, principalmente as novelas turcas que estão bombando, o que está passando na Turquia, o que está acontecendo, é aqui neste canal maravilhoso. O que eu já começo a dizer para vocês é que Rosas e Pecados, onde eu assisto, Paulo, você assiste nos grupos de Telegram, você encontra fácil, é uma novela que está sendo exibida na Angola pelo Zap Novelas, então a gente encontra a versão dublada por aqui no Brasil, então dá para acompanhar nos sites e tal, você já consegue ver esses episódios. E aí, o que a gente faz? A gente comenta isso aqui pra gente. Já não é tão fácil assistir, né? A gente tem que ir lá, assistir pelo celular ou pelo computador, então a gente tem aqui esse espaço para a gente comentar, porque às vezes alguns detalhes passam despercebidos, e é o que a gente vai fazer aqui agora e apresentar um pouco dessa história para vocês. Vocês conhecem essa história? Porque esse é um dos episódios mais bem armados de novela turca, tá? Em 30 minutos, que é um pouco do que esse episódio 1 traz, a trama constrói um casamento perfeito, destrói um casamento e ainda elimina a protagonista aparente, sim, a mulher que abre o episódio ali recebendo declaração de amor e, claro, termina ali com toda aquela tragédia. E aí, sim, a gente vai tentar conectar tudo isso a partir de agora. A novela ela abre com uma inauguração de um hotel de luxo em Istambul. O dono é o Serhat Serhi, e o que o Serhat é? É um empresário que construiu uma rede de hotéis do zero. Jornalistas perguntam o segredo do sucesso, ele responde que não existe segredo, que é muita meta, foco, trabalho, com todo o apoio da minha esposa. E aí ele solta a frase que o episódio vai transformar numa ironia cruel, porque uma grande mulher não caminha atrás de um grande homem. Mas ao lado dele, ele olha para a esposa, a Berrak. E aí os dois trocam eu te amo na frente das câmeras. Só que se a gente for reparar nisso, a novela gasta os primeiros 2 minutos vendendo uma imagem, sim, porque tudo que vem depois é a destruição dessa imagem, né, completamente. E aí na manhã seguinte, a rotina de família rica, né? A filha mais velha, a Yukin, treina natação sob pressão. A sogra, a Sevin, lê o jornal elogiando o casal, né? Cuja essa felicidade está desafiando o tempo. E aqui no meio dessa cena, tudo, o que o roteiro esconde é a primeira bomba. Berrak atende uma ligação escondida e sussurra que consegue o dinheiro em 1 hora. E que a pessoa espere que não faça nada. Ou seja, a filha aparece, ela desliga na hora. Então, quando o marido pergunta com quem que ela falava, ela mente, né? Associação de pais. Então, o que a novela está construindo? Revelações, porque ela já mostrou que Berrak mente com muita facilidade, tá? E isso muda como que a gente vai vendo esses personagens. E a cunhada, a Asra, ela fecha a cena com uma frase irônica: a esposa perfeita, a mãe perfeita, Berrak Tessé. Ou seja, o roteiro está avisando que essa família não vive ali uma vive uma vida de aparência, né? E isso vai mudar tudo. E no clube, Serrat filma as filhas ali quando é abordado por uma mulher chamada Sedef, que se apresenta como amiga de infância da esposa dele. Então, ela olha as duas meninas, faz a pergunta que detona a novela: onde está a pequena?
E ele responde que a caçula é Hayao. E ela insiste, não, a outra pequena, a um de 6 anos. Só que a cena seguinte revela o jogo. Sedaf liga para Berrak e a gente descobre que existe uma chantagem em andamento. Que Berrak separou 1 milhão e Sedef exigia 2. E quando Berrak banca a Dorona, mandando ela ali pegar o dinheiro e calar a boca, Sedef responde com a frase mais intensa desse episódio: seu marido tá bem na minha frente agora. Ou seja, aqui mora a genialidade da vilã. Ela recusa o 1 milhão, diz na cara que Berrak não merece o Serhat e que ele precisa de uma esposa como eu. E desliga. Ou seja, a chantagem tá armada, nunca foi financeira, era sim pelo lugar de Berrak e com um desfecho de arrepiar. Se uma porta se fecha, eu abro outra maior. E a porta que ela abriu, claro, foi eliminar quem tivesse na frente. Agora me conta aqui nos comentários, vocês estão acompanhando essa novela? Eu quero saber da opinião de vocês. Como eu já disse, você encontra muito fácil na internet uma história potente, uma história forte, com muitos traumas. E claro, essa é daquelas que eu quero ver no streaming, então eu torço para que chegue aqui no Brasil o mais rápido possível. Então o Sedef volta para o Serhat e deseja a esposa dele ali, tem outra filha de 6 anos, nascida numa clínica e tal. Então ela dá detalhes, sim, que fofoca nenhuma daria. Ela viu Berrak sendo levada para a maternidade, sabendo que o médico era amigo da família, oferece até o nome da clínica e crava: você não é o pai da criança. Então, Serhat expulsa a mulher do clube, mas o veneno já entrou. E aí vem, na minha opinião, a melhor cena do episódio. E olha que tem uma perda depois, porque Serhat liga para a esposa ainda, defendendo ela, indignado com a difamação, dizendo que não podem ficar calados, né? E ele quer que ela negue, né? Ele tá implorando ali para ela negar. Então, uma pergunta: sim, você foi para uma clínica ou algo assim, né? Falou o nome da clínica, é Chauthaus, eu acho. E aí, silêncio, um silêncio insuportável. E claro, não tem choro, não tem confissão, o silêncio é a confissão, e o que Berrak faz, entrega tudo, né? Ela liga para alguém e diz: ele descobriu tudo, ele sabe tudo sobre a Kader. Então, primeira vez que o nome da menina é dito. Ela não liga para advogado, não liga para mãe, liga para alguém que precisava saber. Quem é? A gente não sabe, tá? Enquanto a mansão tá desmoronando, a novela corta pro avesso da cidade. Cadê a menina de 6 anos, vende pulseiras na rua, sozinha, daquele dilema turco intenso, né? Um vendedor de rosquinhas dá uma de graça para ela. Então esse é o único gesto de bondade ali desse episódio inteiro, né? Até que ela cruza com Zeynep, a florista que trabalha com a mãe, a Rekifa. Então Zeynep compra uma pulseira e deseja que você tenha uma vida muito boa. Pergunta pela mãe da menina e leva a resposta na cara: eu não tenho mãe, eu tenho a tia Tulay. E quando descobre que a criança ali não pode voltar para casa antes de vender tudo, a Zeynep compra o estoque inteiro, sem discurso, sem drama. Então a heroína dessa novela não age, ela não fala, ela age, né? Ela faz de tudo ali para, claro, a situação ser diferente. E tem um símbolo escondido aqui, né, de rosas e pecados, porque quando Kader ajuda a recolher as flores, Zeynep proíbe ela de tocar nas rosas por causa dos espinhos e manda pegar as tulipas. E a menina que nasceu do pecado é a única impedida de tocar nas rosas. Ou seja, o título da novela já está ali sendo escrito nas metáforas, né? E aí, gente, o que acontece nisso tudo? Serrat dirige para casa e revê o vídeo das filhas no celular, e aí o roteiro dá um golpe, né? Por quê? Dá para ouvir Berrak brigando ao telefone. Eu não vou carregar essa vergonha sozinha. Eu vou contar para o Serrat que você é o pai da Kader.
Se acabou pra mim, acabou pra você. Ou seja, o pai da menina não é um estranho, é alguém com tanto a perder quanto ela. E Berrak faz toda essa ameaça mesmo horas antes de acontecer o pior. E aí na piscina o áudio registra duas falas. Me ajuda, o que você tá fazendo? Gente, intenso tudo isso. Ninguém fala o que você tá fazendo pra água. Havia alguém ali, o Serhat chega, encontra o pior e não tinha o que fazer. E claro, Berrak não sobrevive levando o nome do pai de Kader com ela. E Sedef tinha prometido abrir uma porta maior. Não tem como a gente fugir disso tudo, não. Bom, Rosas e Pecados é a versão dublada da novela turca Güler ve Günalar. Vou pronunciar de novo, tá? Güler Venegular, tá? Essa é a produção turca que está sendo exibida pelo canal D, e os protagonistas é o Murat, né, como Serhat, e a Jane Rebals ali como Zeynep, né? Então eles têm ali de toda essa sensação, né, e desse destino, dessa história, né, e que traz ali uma história muito potente. Essa é daquelas, gente, que vale muito, muito a pena assistir, tá? Então, a gente vai seguir acompanhando todos os episódios. Me falem aqui se vocês querem comentários de todos os episódios. Eu estou acompanhando nos grupos de Telegram e muita coisa vai mudar daqui pra frente, tá? Deixe o seu likezão, o seu gostei aqui neste canal maravilhoso. Quero saber a opinião de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo aqui desse canal.